Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações da Petrobras, Vale e OGX após o pregão desta terça-feira, dia 18 de junho. O Ibovespa conseguiu reverter a queda inicial do pregão, terminou o dia com alta de 0,77%, um candle de reversão chamado de martelo, mas ainda nada tão significativo aqui no intraday. A gente não consegue não dá nem para ter ainda aqui a reversão nos topos descendentes num gráfico de 60 minutos. Então o Ibov teria que demonstrar um pouco mais de força aqui, principalmente se o Ibov começar o próximo pregão aqui meio de lado e depois romper a máxima do pregão de hoje. Aí seria um sinal um pouco mais significativo para buscar ali uma resistência mais próxima, já acima de 50 mil pontos, mas mais próximo da região de 50, 123 a 50.500 pontos. Aqui a máxima até 50.655. Seria uma resistência aí do gráfico diário para o índice. PTR4 no pregão de hoje, a ação de maneira geral continua em tendência de baixa, curto prazo, continua com seu viés de baixa, terminou o pregão com queda de 1,44%, abaixo de um suporte, 17,94. G60 tentou se recuperar e parou no suporte que foi perdido, 18,07, para trazer algum repique de alta nessa ação. A superação da máxima de hoje seria um primeiro indício, até porque a gente teria ali no intraday uma formação de um pivô de alta, uma nova tendência de alta de curtíssimo prazo. Mas por enquanto seria só o primeiro indício, e pensar em compra no máximo seria olhar ali o próximo pregão na hora que estiver acima desse 18,08, 18,09, chance de buscar alguma alternativa de day trade um pouco mais apertada, onde já teria resistência na faixa dos R$ 18,83, R$ 18,88. Vale 5, da mesma forma, fez um pregão de alta, a Petro foi de queda, mas da mesma forma uma situação ainda com risco um pouco maior, que teria que aguardar o próximo pregão para buscar alguma alternativa de day trade, ainda com um cenário também um pouco mais apertado. A ação terminou com alta de 2,46%. O ponto positivo aqui foi que conseguiu superar a máxima da semana anterior, que traz uma perspectiva aí de recuperação, que pode trazer o ativo para a resistência do próprio gráfico semanal. Superou a máxima da semana anterior, mas logo em seguida tem resistência de um fundo anterior em 29,68. Primeiro nível de resistência ali, 29,68, aí vem 29,86 e os R$30. Então, como ela pode trazer alguma alternativa de compra de day trade, mas em uma região ainda complicada para se operar, com a taxa de acerto mais baixa. Então o mercado financeiro ele pode trazer diversas oportunidades de entrada. Você pode fazer nele o que você quiser, achar pontos de compra, de venda o tempo inteiro. Mas a questão é justamente filtrar quais são esses cenários mais interessantes para se operar essas entradas, mesmo que tecnicamente corretas, ali, umas sinalizações de alto, sinalizações de baixo. Então, a Vale e a Petro para compra não são ativos que pelo menos me interessam nesse momento. A OGXP3 cai justamente nessa situação, principalmente se o foco dela é curto prazo ou médio prazo, operações que tenham duração de 5 dias ou mais, aí já não me interessaria pensar em compra em OGXP3. A alta dela, ela se destacou hoje com alta de 12,2%. O que essa alta representou em termos de reversão de tendência? Nada. Caiu forte, saiu de quase R$2, veio para 76 centavos a mínima, fechou em 92 centavos, nem acima de R$1 conseguiu. No intraday, se a gente olha, também nem reverteu tendência de intraday, continua sendo um movimento de correção, assim como tivemos um movimento aqui de correção. Esse aqui está sendo um movimento de correção um pouco mais forte do que foi o anterior. Resistência pela frente, 97 centavos a R$1. Se fosse para trabalhar comprando, aguardaria a superação da máxima de hoje, só que focando no próximo pregão, olhando o próximo pregão para ver se gera alguma alternativa durante o dia de day trade na ponta compradora. Comprar essa ação na superação da máxima de hoje, botar o stop aqui embaixo da mínima e projetar o risco para cima, não é uma entrada que se encaixe com os meus critérios de compra de uma ação, visto que o cenário dela, de maneira geral, ainda está dentro de uma tendência de baixa. Então eu aguardaria algo mais em cima de OGX para
ver uma situação definida de compra ou mesmo planejaram uma venda nessa ação, num retorno aqui para cima, uma correção, dependendo da forma como vier essa correção, pode trazer uma alternativa de venda na sequência. O fato é que os ativos precisam passar, de maneira geral, vários ativos precisam passar por um movimento de correção para justamente gerar uma situação mais adequada para a operação, que é a venda em boa parte dos ativos que estão em tendência de baixa. Então é isso, um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.